Olá, piratas de cripto, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Dia 26 de dezembro, um dia após o Natal, 27 bilhões de dólares evaporaram do mercado. E o que aconteceu com o preço está estagnado em 87 mil. Nós tivemos vencimento das opções hoje e 27 bilhões de dólares com vencimento para hoje. E o preço está parado em 87 mil. Então fique comigo até o final do vídeo que eu vou te contar o que está acontecendo e o mais importante, qual que é a previsão agora para esse final de semana. Mas antes, não esqueça de deixar o seu joinha aqui se você não é inscrito no canal, ativar o sininho e o mais importante, você está com dificuldade no mundo cripto, está precisando aprender, está precisando entender como que funciona a dinâmica das criptomoedas, por que o preço está caindo, por que o preço está subindo. Clica no link da minha bio e vem lá para o nosso grupo gratuito, vem lá para a nossa comunidade, não fica aí batendo a cabeça. Agora vamos para o vídeo e para o que está acontecendo com as criptomoedas nesse dia 26 de dezembro. Nós temos aqui o gráfico do Bitcoin e como que vocês podem observar aqui, nós tivemos desde o início do nosso topo do movimento, lá em 126 mil, nós tivemos o preço não conseguindo superar, não conseguindo romper e superar a nossa linha de tendência de baixa, tá? Bateu uma vez aqui, não conseguiu superar, bateu outra vez aqui, não conseguiu superar, bateu outra vez, bateu aqui mais uma vez e está roçando aqui, está andando em cima da linha, ó, e não consegue superar. Observem aqui, ó, andando em cima da linha, ó, não consegue romper, não consegue romper, não consegue romper. O dia de hoje que tinha rompido estava aqui em 89 mil pela parte da manhã, acabou voltando e hoje está em 87 mil, tá? Não conseguiu romper, não conseguiu fechar um dia acima dessa nossa linha de tendência de baixa, tá? Primeiro passo para o gráfico, para o Bitcoin começar a subir, é ele romper essa nossa linha de tendência de baixa, tá? Porque nós estamos nesse movimento, aqui nós temos um fundo, aqui nós temos o topo, aqui nós temos um fundo, aqui nós temos o topo e aqui nós temos o fundo, ó. Estamos dentro de uma lateralização, ó, e chegando bem pertinho, ó. Ou nós perderemos dentro do final desse ano aqui, ó, dentro desse final de semana ou do começo da semana que vem, a nossa linha de tendência de baixa, conseguimos romper ela e colocar uma tendência de alta, indo buscar novos patamares, ou nós vamos perder os 84 mil aqui e virmos a os 80 mil ou aos 77 mil, fazer o famoso fundo duplo. Então observem bem aqui, ó, está chegando no final e se nós não conseguirmos romper, nós vamos perder e vamos vir para baixo. Então não tem mais para muito onde o Bitcoin escapar, não tem para onde ele correr. Mês de dezembro foi totalmente lateral, tá? Desde o início do mês de dezembro aqui, que começou aqui nesse candle vermelho de 1º aqui de dezembro, tivemos uma queda do preço. O Bitcoin passou aqui entre 84 mil e 94 mil, tá? Foi esse daí o movimento do Bitcoin. Entre 84 mil e 94 mil. Ficou entre esses 10 mil dólares aí. Não rompeu para cima, não rompeu para baixo. Só andou de lado o mês todo, tá? Dentro do mês de janeiro, nós vamos ter um movimento mais direcional, onde nós podemos iniciar uma nova alta buscando pelos patamares de 100 mil a 108 mil. No gráfico semanal, buscando esses patamares aqui, ou nós vamos buscar um patamar mais alto, lá do topo histórico e buscar novas máximas. Então, para quem ainda acha que nós vamos ter um ciclo de baixa, lembrem-se, Bolsa Americana, topo histórico, ouro, topo histórico, bolsa brasileira e bolsa europeia e bolsa de países menores, tudo em topo histórico, liquidez global aumentando, taxa de juros reduzida em vários países. Nós ainda estamos em ciclo de expansão econômica. O único ativo que está em movimento de baixa dentro de uma tendência de alta é o nosso querido Bitica, tá? Nosso Bitcoin aqui, que está sim em movimento de baixa, tá? Dentro de um movimento de alta, ó, nós estamos dentro desse movimento de alta, nós temos o fundo, temos o topo, temos o fundo, temos o topo, ainda estamos com a nossa estrutura de alta, mas dentro do tempo gráfico semanal nós estamos em uma estrutura de baixa, estamos ainda em uma estrutura de baixa. Lembrando que nos próximos dias, ou provavelmente dentro do mês de janeiro, nós vamos iniciar
uma busca pelos 100 mil dólares, indo talvez até os 108 mil dólares, nessa região aqui, que no gráfico semanal vai representar ou o nosso topo descendente contra esse topo aqui, o início de uma correção maior, ou ele vai simplesmente ter marcado o fundo do movimento aqui no gráfico mensal e vamos iniciar uma busca por um novo topo histórico, tá? Então olha o desenho aqui que bonitinho vai ficar para vocês, ó. Nós temos duas opções aqui nesse gráfico, onde que temos probabilidade sim de continuação de alta, tá? Para todos os que acham que nós entramos em bear market, nós vamos cair. Não, nós temos probabilidade sim, uma probabilidade muito boa de alta, onde que nós mantemos a nossa estrutura de alta aqui, batemos aqui no topo, fizemos aqui o fundo do movimento e vamos para uma nova máxima. Essa é a opção número 1, tá? A opção de uma continuação de alta, seguindo mercado americano, seguindo ouro, seguindo bolsas do mundo afora, seguindo o ciclo econômico de alta, tá? E a outra opção seria nós virmos aqui bater entre os 105, 108 mil dólares e aí voltar a cair aqui nessa região, lateralizar aqui um pouco e aí sim irmos para a última pernada do ciclo. Vocês observem que nesse movimento aqui nós perderíamos graficamente no gráfico mensal a estrutura de alta e nesse movimento aqui nós continuaríamos com a nossa tendência de alta nos gráfico mensal, tá? Então, são esses dois movimentos que nós temos previsto para o primeiro semestre. Então, para os primeiros 6 meses, ele vai dar um desses dois movimentos, tá? Ou nós vamos buscar uma nova máxima já dentro do primeiro trimestre, ou nós vamos, dentro do primeiro trimestre, subir, bater em 108, voltar a cair, vir buscar os 70, 60 mil ali, lateralizar, e aí sim irmos subir para buscar uma nova máxima histórica. Dito isso, prestem muita atenção aqui no curto prazo, tá? Isso para quem quer saber de médio e longo prazo são essas perspectivas, tá? Busca dos 108 mil dólares agora a médio prazo e uma busca do novo topo histórico a médio prazo também entre 160, 150, 140 mil dólares, tá? No médio prazo, se nós conseguimos passar dos 108 mil, tá? Se nós conseguirmos passar dessa região dos 108 mil, que é a região mais importante. Se nós batermos aqui em 108 mil, batermos nessa região aqui, ó, e não conseguirmos superar essa região, aí sim nós podemos vir para aquele movimento de queda, tá? E aí sim buscar uma região mais baixa, o que daria a margem lá na base dos 70 mil a 60 mil, para nós fazermos o fundo do movimento e irmos subir para cima. Então, a médio prazo é isso, tá? E a curto prazo, nós temos um movimento um pouco diferente. Observem bem aqui. Nós estamos dentro desse padrão aqui, no nosso triângulo, tá? Tá funilando esse triângulo aqui. E eventualmente ele vai ter um rompimento. Ou ele vai romper aqui e buscar o início da busca pelos 100, 108 mil dentro do primeiro mês aqui de janeiro, ou ele vai vir buscar o famoso fundo duplo, tá? O que é o fundo duplo? É quando que o preço cai abaixo aqui dos 80 mil ou dos 84 mil, aqui vem fazer o fundo duplo bem semelhante a esse fundo que nós tivemos aqui atrás, ó. Aqui atrás nós tivemos o mesmo movimento gráfico, ó. Nós fizemos um fundo aqui e depois nós vamos buscar o fundo duplo. Então nós poderíamos buscar o fundo duplo. Com isso, que fique bem claro aqui que estamos no mapa de liquidez, nós estamos no mapa de liquidez de 7 dias, que é o mapa de liquidez de curto prazo, e nós temos muita liquidez até aqui, ó, nos 83 mil, tá? Até os 83 mil nós temos 3,5 bilhões de dólares, tá? Eu quero lembrar vocês, tá? Que aqui, ó, até somente até os 85.800, tá? 86.000, 85.800 aqui, ó, nós temos 2 bilhões. Então aqui, ó, ele tá 87. Se ele cair simplesmente 1.000 dólares ou 1.500 dólares, ele vai liquidar 2 bilhões, tá? Então, olha, a maior zona de liquidez está exatamente aqui até os 85.800 mil. Nós temos um pouco mais de liquidez aqui até na faixa dos 85 redondo, tá? Temos 2,7 e o resto da liquidez fica aqui até os 83.200, tá? 83, um pouquinho abaixo de 84 ali, nós temos os 3,4 bilhões de dólares, tá? Depois até 78, vocês podem observar que ele não aumenta quase nada, de 3,4 para 3,8, 3,6, então aumenta mais
280 milhões, o que não é nada, tá? É quase nada. Então, o ponto X da questão está praticamente em 84, abaixo de 84 mil, que é o nosso suporte e tal. Bem certo aqui, ó. Nessa linha aqui, 84 mil. Abaixo aqui, ó. Logo abaixo aqui, tá cheio de stop. E por que que tem essa liquidez aqui? Porque os traders, meus queridos, eles operam nessa região aqui, ó. Olha só que operação boa. Você entra comprar aqui, coloca o teu stop logo aqui embaixo, tá? Uma perca de 4%. Por um ganho aqui, ó, você leva a operação de pelo menos até 100 mil, um ganho de 15. Então você vai perder 1 para ganhar 3. Então é 1 para 3, 3 para 1. Então uma operação muito boa, porque teu risco é pequenininho. Ó. Você vai perder aqui, se o preço vier até nos 83 aqui, 84, você vai perder 4%. E se o preço vier no 100 mil, que é a primeira base de suporte, você vai ganhar 15%. E se você levar até na segunda base de suporte, lá na base de 108 mil, você ganha 22%. Então tem 3 para 1 ou 4 para 1. Então aqui, para quem opera trader, para quem faz trader, é um ótimo lucro-retorno. Você tem o teu stop bem curto e o teu alvo bem grande. Então, por isso, meus queridos, que nessa região aqui dos 87 mil, com o stop abaixo dos 84, 85 aqui, tem muita gente, tá? Muita gente operando aqui, tanto é aí que nós estamos com 3 bilhões para ser liquidado. Então, assim, não é eu, não é vocês, é todo mundo fazendo operaçõezinhas alavancadas no mercado futuro aqui, com a entrada aqui, o stop abaixo, tá? Isso é técnico, tá? A maioria dos traders são técnicos, então eles fazem operações padrões. O que é operação padrão? É você entrar comprado numa resistência e você colocar o stop logo abaixo do suporte, tá? Aqui é a resistência, que é a linha de tendência, e aqui é o suporte, que é os 83 mil, 84 mil aqui na verdade. Se ele rompe a resistência, a maior probabilidade dele é ir buscar a próxima resistência, que fica aqui na casa dos 100 mil. E se ele perde o suporte aqui, a maior probabilidade dele é vir buscar o próximo, que seria aqui nos 80 mil. Só que daí faria o famoso fundo duplo, ele perde os 80 mil, vem buscar os 78 mil, ou busca os 80 mil ali, faz o fundo ali e depois volta a subir. Então os traders fazem essa operação. Risco-retorno muito viável, por isso que nós temos vários bilhões para ser liquidado. Então não seria surpresa se o preço viesse aqui na região dos 84 mil nesse final de semana. Menos liquidez, o preço pode ir lá e buscar todo mundo que está operando alavancado. Lembrando que quando romper essa linha de tendência de baixa aqui, ó, aqui ou independente se for aqui nos próximos dias, ele tem a maior probabilidade de vir buscar os 100 mil primeiramente, tá? Primeiramente buscar os 100 mil, depois ele pode vir até os 108 mil nessa região aqui. Se conseguir passar dessa região, ó, conseguir fechar aqui em 112, fechar uma semana aqui em cima, aí passa-se a maior probabilidade do movimento ir buscar uma nova máxima histórica. Dito isso, quero mostrar para vocês aqui, muito interessante para vocês pegarem esse gatilho aqui, o ouro está em máxima histórica novamente. Lembrando que em outubro ele tinha dado o topo do movimento, tinha caído para um caramba, tá? Desvalorizado aí mais de 10%, desvalorizou aí 11%, tá? Isso é uma grande desvalorização para o ouro. Teve uma desvalorização rápida aqui de 2 semanas, onde ele desvalorizou 11%, e depois disso ele voltou a subir, e nessa semana aqui do Natal ele rompeu máxima histórica, tá? Então rompeu novamente máxima histórica e continua subindo. Ele ainda não teve o momento de lateralização do preço, tá? Neste momento que nós tivemos, que nem nós tivemos aqui, ó, de lateralização da tendência de alta, é que nós vamos ver o dinheiro migrando do ouro para o Bitcoin, tá? Então, nesse movimento aqui, nós tivemos somente um movimento corretivo, mas não foi uma lateralização que nem essa, onde que o preço realmente fluiu para o Bitcoin, tá? Nós precisamos de uma lateralização, ó. Uma lateralização aqui também ele teve lateralização que migrou o dinheiro para o Bitcoin, aqui também. Aqui foi muito fraca e muito discreta. Não deu tempo do dinheiro migrar do ouro para o Bitcoin, nem muito para as bolsas, porque ele voltou de volta com força e tomou um novo impulso para voltar a subir. Tanto é que no gráfico mensal, ó, observe bem, nós não tivemos nenhuma correção. Ó. Subiu setembro, subiu outubro com queda, tá? Aquela queda que teve lá em outubro. Fez uma vela com pouca, né? Uma vela mais de venda do que de compra, mas acabou que no mês de novembro ele acabou ficando positivo, e agora no mês de dezembro também fechar mais um mês positivo, 4 meses seguidos. 5 se contabilizarmos isso daqui, 5 meses seguidos subindo, tá?
Então, obviamente, o ouro vai começar a lateralizar, eventualmente pode ser agora no primeiro trimestre. Ó. Aqui nós também vimos de 1, 2, 3, 4 meses subindo, 4 meses subindo forte, e daí 3 meses ele lateralizou. Nesse período aqui de 3 meses de lateralização, o dinheiro fluiu para o Bitcoin e para as altcoins, tá? Aqui também, ó, ele veio de uma subida muito grande, tá? Lá de trás, ele passou pelo período de lateralização aqui, tá? Nesse período aqui de lateralização, foi lá entre 2020, quando que iniciou a altcoin season, até meados de 2023, quando que iniciou de volta o ciclo de alta do ouro, tá? Então, do início da lateralização aqui em 2020, quando que começou a altcoin season, no começo, quando o ouro lateralizou aqui 2020 inteiro, ó, até meados de 2021, ó, abril, mais ou menos até maio de 2021, nós estávamos em alta nas altcoins e no Bitcoin, tá? Praticamente aqui, essas primeiras velas de correção e lateralização aqui do ouro trouxe a alta final do ciclo de 2020 e 2021, tá? Depois disso, o ouro continuou lateralizando e corrigindo um pouco, e daí as altcoins e as cripto entraram em bear market. Depois disso, o ouro rompeu o topo histórico, foi-se embora e tá subindo até agora, não parou de subir, ó. Observem, essa daqui foi a data onde nós tivemos a altcoin season, e depois nós tivemos o período de bear market, e depois disso rompemos o topo histórico, estamos só subindo. Não tivemos ainda a lateralização do ouro para nós termos a altcoin season e um momento de alta do mercado de criptomoedas, mas nós iremos eventualmente ter, tá? Eventualmente nós iremos ter esse movimento aqui, que nós teremos a reta final do ciclo, a altcoin season e a finalização do ciclo, e depois disso entraremos em bear market, tá? Em mercado de baixa. Dito isso, mostrar para vocês também outra coisa interessante aqui, que é o SPX 500, tá? Que é a bolsa americana, que está em máxima histórica. A gráfico mensal aqui subindo há meses, muitos meses subindo, tá? Mercado de alta. A única coisa que está caindo é o quê? É o Bitcoin. Tá? A única coisa que está caindo é o Bitcoin e as altcoins, tá? O mercado de cripto. O mercado americano, ó, ontem, dia 24, porque ontem está fechado, dia 24, rompeu máxima histórica, hoje parou no 0 a 0, tá? Fechou o gráfico semanal, e nós tivemos aqui o rompimento no gráfico semanal. Ó. Aqui, o rompimento de vela cheia, tá? Isso daqui são sombras de vela e a vela rompeu cheia. Então, final de ano teve o rally de alta que tem nas bolsas americanas, só não teve no Bitcoin. Mas na bolsa americana, ó, Dow Jones também, gráfico semanal rompendo máxima histórica, gráfico diário hoje com uma leve correçãozinha, mas também no dia 24 ele bateu máxima histórica aqui, tá? Então Dow Jones, S&P 500 nas máximas históricas e Nasdaq um pouquinho para trás, tá? Nasdaq é a bolsa da tecnologia, ela está um pouquinho mais para trás, aqui está o topo histórico dela. Ela ainda mantém uma estrutura de alta, mas não está conseguindo subir, tá? Ela pode estar naquele momento de lateralização, ó. Uma lateralização chata. Esse movimento de lateralização aqui, ó, pode demorar um período bem grande. Ó. Ela pode ficar dentro desse triângulo que ela está formando aqui, ó, onde que ela bate lá, bate lá. Se ela voltar aqui, bate aqui, vai afunilando assim até eventualmente ela ir se espremendo e ela tem um rompimento para cima, tá? Então esse movimento aí que ela pode estar formando. Por enquanto a única coisa que nós temos é um topo aqui e um fundo aqui. Então ainda temos essa estrutura de alta meia fraca aqui. Se nós conseguirmos romper esse topo histórico dentro da semana que vem, aí sim nós colocamos uma estrutura forte de alta aqui, provavelmente iniciaremos uma nova alta em Nasdaq. Tá? Nasdaq, que é a bolsa da tecnologia, está atrelada com Bitcoin e as criptomoedas. Então, pessoal, por hoje é isso, tá? Mapa de liquidez, fique muito atento no final de semana que nós podemos bater os 84 mil ali e vir liquidar o pessoal. E lembrando que a partir do momento onde que nós realmente rompermos essa linha de tendência de baixa, que nós temos aqui, e confirmarmos o rompimento, que é fechar um dia acima e o outro dia não devolver o movimento, então praticamente 2 dias tem que fechar acima, nós podemos iniciar a busca pelos 100 mil dólares, que é a primeira linha, e depois pelos 108 mil dólares, que é a segunda linha. 100 mil e 108 mil dólares. Entre 100 e 108 mil dólares vai ser a decisão do ciclo, onde que ele vai romper e vai buscar uma nova máxima,
ou ele vai fazer o topo descendente e voltar a cair. E não se esqueça, se você está com dificuldade, está começando no mundo cripto, está com dificuldade, não esquece de clicar no link da minha bio e vir lá para nossa comunidade gratuita, lá para o nosso grupo. E se você gostou do vídeo, não esquece de me seguir.